A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 6 e estamos aqui para uma lição também para lá especial, dando continuidade ao nosso estudo aqui no livro de Gênesis, a nossa revista das editoras Betel. E hoje o tema, nós vamos falar sobre a bênção de Abraão. Veja bem aí que eu sublinhei Abraão e acrescentei entre parênteses canal, ou seja, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Então, Abraão vai ser um instrumento de Deus para se cumprir as palavras que diziam a respeito do descendente da mulher que iriam pisar a cabeça da serpente. Então, Abraão está sendo esse instrumento de Deus na história para que, com a chegada do Cristo, se cumprisse essa profecia. E nós vamos perceber aqui que o chamado de Abraão vai ser algo sobrenatural, algo além daquilo que humanamente pode se explicar. Obviamente que Deus está mostrando para nós que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos mergulhar aqui, vamos meditar, vamos conversar um pouco sobre essa lição de número 6. O nosso texto de referência está em Gênesis 12, é bem conhecido o texto, verso 1 ao 4, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão. Aí vamos notar que o nome de Abrão ainda não tinha mudado para Abraão, quando ele vai então mudar o nome de Abrão para Abraão. Aqui é o começo, ainda é o chamado, é um homem ainda vivendo num local ímpio, no meio de ímpios, vivendo ainda no meio da idolatria, com o nome Abrão. E nada disso impediu o Senhor de chamar esse homem, de fazer promessas a ele, e por meio das promessas feitas a ele, todas as pessoas seriam englobadas nela. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse texto, eu amo por demais esse texto, porque esse texto é incondicional, não dependeu de Abraão. Até aqui Abraão ainda nem abriu a boca para dizer se cria ou se não cria. Aqui é Deus dizendo, antes de tudo e além de tudo, que ele seria abençoado, que ele seria abençoador, que ele seria o pai de nações, que a descendência dele ia ser abençoada, independente do passo seguinte que Abraão fosse dar ou não. O Senhor já estava fazendo promessas grandiosas aqui a ele. Ou seja, eram incondicionais, né? Abraão aqui estava recebendo uma palavra direta de Deus, mesmo antes dele dar um passo de fé, como ele vai dar posteriormente. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Abraão então ouve essa palavra de Deus, né? Depois de ouvir isso, olha a ação de Abraão agora. Por isso ele vai ser conhecido como o pai da fé. Versículo 4. Assim, ou seja, a partir dessa palavra, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha o que eu destaquei aí, que assim que ele ouve essa palavra, ele parte em direção ao cumprimento daquilo que Deus havia ordenado a ele. E o interessante que eu destaquei também aí, fiz questão de destacar, é a idade que ele tinha, 75 anos. Ou seja, meus irmãos, Deus, para usar um homem, para usar uma pessoa, para usar uma mulher, para usar alguém para cumprir a palavra dele, ele pode usar qualquer pessoa. Ele poderia ter escolhido um jovem, cheio de vigor,
Poderia ter escolhido um homem que fosse casado com uma jovem, cheia de vigor, mas ele vai atrás de um senhor de idade, atrás de uma senhora de idade, estéril ainda, para mostrar que a condição não está no homem, mas está naquele que faz a promessa, está no Senhor Deus. Aquilo vai se cumprir não por causa do homem, mas por causa que Deus disse que é assim. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então ele escolhe um casal já de idosos, uma mulher estéril, para mostrar que não é no homem que está a condicionante, mas é na palavra de Deus, e ela vai se cumprir. Este homem vai ficar mais velho ainda. 25 anos depois, Abraão vai estar com 99 anos, Sara em avançada idade, mais de 90 anos, estéril, e o Senhor vai cumprir a promessa do filho Isaque em Abraão, para mostrar mais uma vez que o poder está na palavra de Deus, não nas nossas condições. Então, que muitas das vezes a gente olha para a nossa circunstância, a gente olha para nossas dificuldades e a gente quer medir o que Deus pode fazer a partir da nossa realidade. Deus não trabalha a partir da nossa realidade, Ele trabalha a partir dos seus propósitos eternos, que nós possamos nos encaixar nos projetos de Deus, nos planos de Deus. A nossa introdução diz assim: o chamado de Abraão aparece no início da história bíblica. As antigas promessas de Deus feitas a ele atravessam a história, se cumprem em Cristo e abençoam hoje todo aquele que nele crê. Ou seja, hoje nós estamos aqui como igreja, século 21, anos e anos, séculos e séculos depois, fomos alcançados pelas promessas de Deus, feitas a um homem ímpio que vivia num lugar ímpio, mas que creu em Deus. E por isso ele é o pai da fé, e todos aqueles que seguem as pisadas de Abraão são bem-aventurados. Tópico primeiro, nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. Diz assim: a resposta de fé de Abraão é tão incrível quanto a forma inusitada como Deus o chama. Ele ouviu sua voz, creu e obedeceu, saindo. Aí eu acrescentei a expressão entre parênteses, ação, né? Ou seja, ele saiu, ele agiu. Uma vez ouvindo a palavra de Deus, ele age imediatamente de onde estava, sem saber para onde ia. Ele só obedece a palavra de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai. E ele saiu e foi. Graças a Deus. Olha o que diz o 1.1, tirado da idolatria. Agora a lição vai focar nesse primeiro aspecto, né? Que o lugar onde ele habitava, o tipo de gente que envolvia ele, ele não tinha nenhum requisito humano para ser chamado, para a partir de Abraão, ele ser o pai de nações, o pai de gerações. Ele não tinha nenhum requisito que colocasse ele com qualidade, com qualificações. Então é isso que a lição vai querer nos mostrar aqui nesse começo. Quão maravilhosa é a misericórdia e a soberania de Deus. Qual não seria o destino de Abraão se não obedecesse ao chamado de Deus? Criado e cercado pela idolatria, não podemos deduzir outro destino senão as mesmas tradições idólatras dos seus pais. Possivelmente, se ele não sai, se ele não obedece, ele levaria a sua vida normalmente, morreria como um homem comum no meio da idolatria. Mas ele obedece à palavra de Deus e o resto é história, né? Deus, porém, chama Abraão sem lhe mostrar antecedentes, como repetidamente faz depois dos patriarcas quando diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, ali o tópico está nos mostrando que quando Deus vai mostrar-se a Abraão, vai falar com Abraão, Abraão não tem um ponto de referência. Todos aqueles que virão depois de Abraão vão conhecer a Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Abraão está ouvindo a voz de Deus, Abraão não tem nenhum ponto de referência a não ser a palavra de Deus e a fé que essa palavra vai gerar no seu coração. Abraão, que por toda a sua vida só conheceu falsos deuses,
ouviu o chamado específico do único e verdadeiro Deus e, sem titubear, aceita obedientemente o chamado. Em Josué 24:3 diz, abre aspas, eu, porém, tomei a Abraão e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Glória seja dada a Deus que nos livra dos nossos deuses e nos conduz a Ele. Então Deus toma ele, tira ele daquela terra, transforma ele em um homem que crê no único Deus, que fala diretamente com Deus, que obedece à palavra de Deus e que vai se tornar uma referência para todos aqueles que virão após ele. Eu sou o Deus de Abraão. Aleluia, eu sou o Deus de Abraão. Houve um homem no início que não tinha nenhuma referência e creu. E assim como ele creu, agora nós cremos também. Eu sou o Deus de Abraão. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Mal sabia aquele homem que ele entraria para a história de toda a humanidade, de toda a raça humana, para a história bíblica. Ele entraria para a história do povo hebreu, entraria para que seria motivo de várias e várias pregações, seria usado como ilustração de um homem de fé, como um exemplo de um homem de obediente à palavra de Deus. Que bom, né? Que nós possamos deixar esse legado também. Talvez o Senhor, demorando-se em voltar, nós vamos envelhecer e partiremos em ditosa velhice. Que nós possamos deixar um legado. Qual é o legado que eu e você vamos deixar? Se partirmos hoje, eu tenho 42 anos hoje, se eu partisse hoje para a eternidade, qual seria o legado? O que as pessoas falariam de mim? Quais seriam as referências que elas teriam da minha pessoa? Quando se lembrasse do nome Heraldo, pastor Heraldo, quando se lembrasse do seu irmão, de você, do seu nome, irmã Maria, irmão José, irmão Pedro, quais seriam as referências que essa pessoa teria, né? Essa semana nós tivemos a tristeza, né, por um lado, humano, de enterrar uma irmã muito querida nossa aqui na nossa região, uma irmã muito de oração, que cuidava muito bem das nossas criancinhas, uma irmã muito caridosa. A gente perdeu essa irmã e ali no velório, no sepultamento dela, a gente percebeu tanto que aquela irmã deixou um legado muito lindo. Muitas pessoas, muitos pastores, gerações de pastores passaram pela mão dela. Homens, ainda crianças, que cresceram, viraram jovens, se casaram, viraram obreiros, se tornaram pastores de igreja, pastores presidentes de grandes denominações. Estavam lá dizendo, essa mulher marcou a minha vida. Será que nós vamos poder, lá no nosso sepultamento, ter pessoas lá apontando para nós e dizendo, essa mulher, este homem, impactou a minha vida, né? Que nós possamos lutar por isso, irmãos, através da palavra de Deus, dos dons que Deus nos concede, do chamado que Deus nos concede. A gente precisa impactar a vida das pessoas, que foi para isso que nós fomos chamados. Aleluia. 1.2, escolhido para ser abençoado. É muito importante notar que Deus não diz a Abraão que caso ele vivesse em justiça, Deus o abençoaria. Deus o escolhe e promete abençoá-lo. As razões, tanto para o chamado como as bênçãos de Deus na vida de Abraão, tinham a ver com Deus mais do que com Abraão. Isso não significa que Abraão não precisaria viver uma vida de obediência, mas foi a fé na bênção prometida que gerou a obediência e não o contrário. O poder para viver uma vida que agrada a Deus vem de sabermos e cremos que em Abraão e em Cristo, seu descendente central, Deus nos abençoou ricamente em Cristo. Ou seja, resumindo esse tópico, Deus chama, faz as promessas, e independente da resposta que ele viria dar depois, já estava prometido. Porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, que através desse homem, através da descendência desse homem, ia vir uma nação, um povo que iria invocar o nome do Senhor, e dessa nação viria o Cristo, o Messias, o prometido. Então Abraão apenas respondeu positivamente às promessas do Senhor, né? Que nós possamos também ser, uma vez sermos
abençoados com essas palavras, até que muitas das vezes as pessoas são usadas por Deus e dizem, olha, eu vejo você sendo muito usada por Deus, eu vejo você como um futuro pastor, como um futuro pregador, como uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que a gente possa receber essa palavra e viver isso, porque através daquilo que Deus fala em nosso coração, isso vai gerar fé para a gente viver o melhor de Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos aqui para o subsídio do professor. Panorama bíblico do R6 Pro, que diz assim, ó, Deus não simplesmente o abençoa como um indivíduo para o seu próprio benefício, mas Abraão é abençoado para que ele seja um veículo de bênção a ser manifestado a multidões que viriam após ele. E aí eu destaquei a parte final, ele foi abençoado para ser uma bênção. E esse tema é carregado por todo o período do Antigo Testamento e até para o período do Novo Testamento. Quando Deus nos abençoa, Ele o faz para que nos tornemos uma bênção para aqueles ao nosso redor. A gente já até ouviu a expressão que nós não podemos ser uma represa, né, em que a bênção de Deus vem e se represa em nós, mas nós devemos ser um rio corrente, em que a bênção de Deus nos alcança e através da bênção de Deus em nós ela vai alcançar outras pessoas, né? Através da bênção de Deus, Deus vai abençoar outras pessoas. Há 22 anos atrás, o Senhor me salvou, me libertou, me deu a bênção da salvação, para que através da minha vida eu pudesse canalizar a minha vida como um canal de bênção para a vida das pessoas. Antes eu que amaldiçoava os crentes, que maldizia os crentes. Antes eu que não queria relacionar-me com crentes, não gostava de crentes. Agora eu me torno um não só para ser mais um, mas para ser um canal não só para os crentes, mas para todos aqueles que cercarem os nossos caminhos para a glória de Deus. Aleluia! Tópico 1.3, chamado para um propósito. O chamado de Deus a Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Deus abençoaria todas as famílias da terra. Todo chamado de Deus para nós é assim. Nunca tem a ver apenas com a gente. Sempre tem propósitos maiores do que a gente, que afetará a vida de muitas pessoas e renderá muita honra para a glória de Deus. Devemos sempre nos lembrar disso quando nos sentimos desanimados diante dos desafios do nosso chamado. Deixar suas raízes e convívio familiar é um desafio gigantesco para qualquer um. Mas quando entendemos que o chamado de Deus é para algo maior do que a gente, nossa vida se enche de propósito e significância, né? Nós vemos na história, né, o Abraão, ele é um exemplo, está registrado na palavra de Deus, que através do chamamento dele, ele sai da sua zona de conforto, vai para um lugar, vai peregrinar, vai viver uma vida de fé. E nós vemos também na história da igreja, na história bíblica, na história da religião, homens e mulheres de Deus que abdicaram muitas das vezes do conforto, abdicaram muitas das vezes até do direito de se casarem, do direito de terem filhos, do direito de possuírem propriedades. Abriram mão de muitas coisas para viver um chamado especial de Deus. Muitas delas vão morrer jovens ainda por causa do chamado. Vão, de fato, lançar a sua vida toda em prol do chamado. Pessoas das quais, lá no livro de Hebreus, o mundo não era digno. Muitas dessas pessoas, este mundo não era digno. Pessoas excepcionais, que encararam o chamado, foram atender ao chamado de Deus e assim mudaram a vida não só delas e de quem as cercava, mas até hoje muda a história de muitas pessoas que leem, que ouvem falar dos seus relatos e da sua história de vida e da sua abnegação para servir a Deus. Subsídio do professor para esse comentário aqui é o comentário bíblico Moody, Gênesis 12. Ele teve de deixar amigos, vizinhos e parentes quando saiu de Ur dos caldeus, né? E outros tais quando partiu de Harã. Em cada caso, o triplo laço de terra, povo e parentes foi seccionado. O bispo Riley diz que Abraão recebeu a ordem de, em primeiro lugar, renunciar às certezas do passado.
Era um homem rico, estava em família, era próspero. Então ele tinha muitas coisas boas no passado dele. Boas financeiramente, familiarmente falando. E aí agora ele tinha que ir para o segundo ponto, enfrentar as incertezas do futuro. Olha que interessante. O passado dele era um passado certo. Eu era idólatra, possuo muitos bens, muitas propriedades. Mas e o futuro? Não sei o que será de mim. E em terceiro lugar, olhar e seguir a direção da vontade de Deus. Detalhe importante, ele não era ainda o Deus de Abraão. Abraão não sabia quem era esse Deus. É apenas uma voz que está me falando. Eu estou ouvindo alguém falando comigo. Quem será esse Deus? Então, para Abraão foi muito mais difícil. Hoje nós temos uma referência. Quem está falando conosco é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós temos a revelação do Verbo, o Pai através do Filho salvando a humanidade. Nós temos a presença do Espírito Santo falando conosco. Mas Abraão não tinha ponto de referência. A única coisa que ele tinha era essa voz ecoando nele. E ele tinha que agir baseado nessa palavra. Foi uma grande exigência, Hebreus 11:8. Provações severas estavam à espera dele. Este chamado deve ter sido feito enquanto ele ainda vivia em Ur. Foi renovado muitos anos mais tarde, em Haran. Glória a Deus. E aí nós vamos para o tópico de número 2, de Abraão para Cristo. Deus chama Abraão, mas a promessa não é para Abraão, não é para ficar presa em Abraão. Abraão vai ser uma correnteza que vai ter que levar até Cristo. O chamado de Abraão apontava para Cristo. Paulo explica isso em Gálatas e Romanos. São livros preciosos que a gente deve ler, meditar, estudar, comprar comentários bíblicos para mergulhar, principalmente em Gálatas e Romanos, para a gente entender aí a relação de Abraão, o chamado de Israel e as promessas vindas através deles para o nascimento do Messias, de forma clara e ampla. Tópico 2.1, as bênçãos em Cristo. A última parte das promessas de Gênesis 12:3 diz que através do descendente de Abraão, que viria por Israel, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Paulo nos dá a interpretação precisa dessa passagem em Gálatas 3,16, abre aspas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas também de um só, e é a tua posteridade, que é Cristo. Toda a trajetória, então, que Deus conduzirá, não só Abraão, mas também seus descendentes, ao longo da história bíblica, culminará em Cristo. O foco de Deus está em cumprir a palavra do nascimento do seu Filho, da vinda, do advento do Cristo, do Messias. Para isso ele tem um plano, para isso ele vai contar com homens, para isso ele vai chamar homens, para isso ele vai chamar uma nação, para isso ele vai usar um povo, para que o Cristo venha. Todos eles são figurantes de um personagem principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. 2.2, Cristo para as nações. Precisamos também perceber algo que os descendentes naturais de Abraão não entenderam, que as bênçãos de Deus que nascem no patriarca e culminam em Cristo não estavam restritas apenas a Israel. Na promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só a família de Israel. Deus sempre deixou isso claro ao longo de todo o Antigo Testamento, mas Israel, em razão de seu orgulho racial, sempre viu os gentios como excluídos da graça de Deus. Foi exatamente por isso que Israel fracassou em sua missão no mundo. O livro de Jonas foi escrito para demonstrar esse fracasso missional de Israel. Olha só, o pensamento do profeta Jonas. Deus diz assim, olha, Jonas, vai a Nínive e tu vai ter uma mensagem para Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Prega para eles que eu vou destruir a cidade. E Jonas relutou e foi para pregar. E a mensagem de Jonas somente essa. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa mensagem chegou ao coração do rei, que determinou jejum nacional.
até mesmo os animais não seriam poupados deste jejum. Toda a nação de Nínive se arrependeu com uma mensagem de Jonas. Jesus, séculos depois, vai usar essa mesma expressão, que houve um homem com uma mensagem simples, chamado Jonas, que pregou para uma cidade, para um país, e todos eles se arrependeram com a mensagem de Jonas. E Cristo vai dizer, está aqui quem é maior do que Jonas, vocês não me ouvem. Ou seja, Jonas é um homem muitas vezes desconhecido, com uma mensagem simples, pregou para uma nação ímpia e todos eles se converteram. Ou seja, Israel deveria ter estendido a mensagem de salvação, a mensagem, né, que Deus requeria não só do povo de Israel, ele deveria ter expandido essa mensagem para outras nações. Mas Israel guardou essa mensagem consigo e o livro de Jonas serve como exemplo de que se os homens tivessem ouvido a palavra de Deus, ouvido a mensagem de arrependimento, muitas nações teriam se arrependido. Mas Israel fracassou nessa missão, mas que nós não paremos em nós, achando que a salvação está garantida na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade, a minha família já é toda crente, estamos todo mundo salvo. É negativo. Nós possamos continuar divulgando a mensagem do Evangelho. 2.3, uma mesa abundante. O Novo Testamento nos fala da história da mulher cananeia, que implora a Cristo que venha acudir sua filha que está sofrendo com uma possessão demoníaca. Como Cristo não a atende e ela não para de clamar, os discípulos sugerem a Cristo que resolva logo o problema dela para serem deixados em paz. Cristo responde, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os filhos nesse caso era Israel, e Cristo não diz apenas eles, ele diz primeiro a eles. Ou seja, Jesus não está dizendo que a mensagem, a salvação, o pão, o alimento não vai chegar nos outros. Ele está dizendo para ela, primeiro nós vamos alimentar aqui os filhos. Mas olha a resposta dela. A mulher humildemente entende, mas responde que as bênçãos de Deus sobre Israel em Cristo são tão fartas que abençoariam também os gentios. Cristo se alegrou com esse discernimento e a abençoou. Já pensou se toda a nação de Israel tivesse tido esse pensamento? Imaginado, olha, tudo que Deus tem para nós é tão grandioso que pode alcançar as nações. A lei de Deus, a Torá, a presença da arca, o templo de Salomão, os escritos, as leis de Moisés, as histórias dos patriarcas, tudo isso pode chegar às outras nações. Pessoas podem ser abençoadas com essa mensagem. E eles tivessem difundido a palavra de Deus. Nossa, mas como que teria abençoado a vida de muitas pessoas? Mas eles colocaram a mensagem de Deus numa caixinha e guardaram para eles. E essa mulher está mostrando para nós, e na época isso tocou profundamente em Cristo a fé que ela tinha. Olha, eu sei que as bênçãos que vão vir sobre Israel através do Senhor são tão grandes que mesmo as mínimas migalhas, as frações de migalhas podem nos alcançar. Aleluia, que fé fenomenal, né? Subsídio do professor, antes de morrer, Cristo seguiu o plano de Deus, de vir primeiro às ovelhas perdidas de Israel. O Messias precisaria falar ao seu povo e ser rejeitado por eles antes de estender seu braço missionário. Por isso a recomendação na primeira comissão era clara, apenas as ovelhas perdidas de Israel. Mas depois que Cristo foi rejeitado pelo seu próprio povo, segundo as Escrituras, entregue pelo seu povo para ser morto, segundo as Escrituras, na última comissão, antes de ascender aos céus, ele disse, ide por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Assim vemos na exposição de Paulo que tanto judeus como gentios estão contemplados no plano de Deus, não tendo lugar para a vanglória, pois é a manifestação da misericórdia do Senhor. Essa mensagem alcançou a nós, né? Aqui no Brasil, durante muitos anos e séculos, o nosso país foi apenas um continente habitado por indígenas, não havia a mensagem do Evangelho, mas essa mensagem chegou aqui, essa mensagem chegou no meu bairro, essa mensagem chegou no meu coração, e através de mim essa mensagem vai continuar chegando em outras pessoas, até que Cristo volte
e aí nós vamos para sempre estar com o Senhor. Tópico de número 3. Deus aparece a Abraão mais uma vez e, para lhe encorajar, reafirma a sua promessa de fazer dele uma grande nação, da qual viria a Cristo, ou Cristo, que abençoaria todos os povos. 3.1. O que justificou a Abraão e o que nos justifica hoje. A preocupação de Abraão é que sua idade avançasse e até o momento Deus não lhe havia dado um filho, como sua esposa Sara era estéril. Abraão deduz que a única forma dele ter um herdeiro seria por meio de um servo. Deus reafirma que não. De forma milagrosa, as limitações do ventre estéril de Sara e a velhice de Abraão seriam vencidas. Abraão creu em Deus, e Deus o justificou por esta confiança. A primeira resposta nossa que Deus espera das promessas é a fé que move a obediência e relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente ouve que Abraão é o pai da fé, mas mesmo o pai da fé, ele teve momentos de dificuldade, porque os desafios eram muito grandes, né? O homem já avançado em idade, a sua esposa era estéril. Então, como que Deus vai cumprir essa palavra? Como que isso vai acontecer? A gente sempre vai questionar como, né? A gente sempre vai colocar nas nossas dificuldades, os nossos desafios, acima da palavra de Deus. Na verdade, não deve ser assim. A palavra de Deus sempre vai estar acima. Então, se Deus disse, algo sobrenatural vai acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. E foi isso que Abraão fez. Abraão creu em Deus e por isso ele é chamado de o pai da fé. 3.2. Uma mulher de fé ao lado. Ou seja, um homem de fé, uma mulher de fé, né? Porque tudo que Abraão faz, Sara vai segui-lo imediatamente, né? Costumamos destacar a resposta de fé de Abraão, muitas vezes esquecendo de fazer a mesma coisa com Sara, sua mulher. Nós conhecemos muitos relatos bíblicos onde mulheres foram a causa da queda do marido por não partilhar da mesma fé. Mas aqui temos um exemplo de unidade, de fé em um casal escolhido por Deus para viver e fazer coisas grandiosas. Afinal de contas, as bênçãos e promessas de Deus a Abraão também foram destinadas a Sara. Seu marido velho e ela com o ventre estéril apresentavam a promessa algo impossível. Porém, Hebreus 11:11 diz que Sara teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A fé que gerou Isaque também foi dela. Como é importante para o homem de Deus ter ao seu lado uma mulher de fé, né? O grande Abraão, a gente fala muito do grande Abraão, mas a gente tem que lembrar que Sara, tudo que Abraão passou, tudo que Abraão aceitou o desafio, Sara estava lá com ele. E ela só foi porque creu também. Ela creu também. As dificuldades, muitas vezes, bateram no coração dela também, assim como no coração de Abraão. Mas ela sempre esteve ao lado dele. 3.3. Abençoados como Abraão. Temos o hábito de chamar a Abraão de pai da fé. Isso não significa que devemos apenas nos espelhar em Abraão e tê-lo como modelo. Significa que a escolha e o chamado de Deus a Abraão são a demonstração de que Deus está trabalhando para cumprir sua promessa de redenção através da semente da mulher. Bíblia de Estudo da Defesa da Fé, CPAD, página 27, fala isso, abre aspas, é uma promessa geral e continuada. Atos 3:25 e Gálatas 3:8, destaquei porque vale a pena fazer a leitura aí com a turma, tá? Indicam que todas as famílias da terra são abençoadas na disponibilidade da salvação por Jesus Cristo. E Gálatas 6:16 também, eu fiz o destaque aí, se refere à igreja como Israel de Deus, por cujo intermédio, por consequência, essa bênção é expandida. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E assim nós encerramos uma conclusão, essa lição. A fé genuína nasce em nosso coração a partir do anúncio do Evangelho como dádiva de Deus. Mas esta fé, ainda que verdadeira, passa por provas de fogo enquanto estamos peregrinando neste mundo. Isso veremos na próxima lição. Amém, irmãos? Então deixo aqui esse slide mais uma vez, são os nossos recursos didáticos para você que desejar usar aí slides. Essas aulas estão prontas, ebdpanorama.com, revista ebd.com. Se você precisar da versão para levar para os seus alunos e imprimir, você vai encontrar em escoladominical.org. E se você também desejar
usar esse slide que eu confeccionei aqui, manda um oi para mim lá em heraldeiras@gmail.com, que aí eu te respondo e te envio esse slide aí, tá bom? Deus possa te abençoar, meu irmão. Você tem uma excelente semana. Na próxima lição nós vamos estudar aí Abraão e a prova de fé. Vamos continuar falando de Abraão, mas especificamente agora da prova que Deus vai testar aí o coração, experimentar o coração de Abraão, né? Que Deus possa te abençoar, que você possa aí estudar essa lição, esmiuçar e ser usado aí em mais uma escola bíblica dominical. Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima, se Deus permitir. Amém.